E você vê, né, que ele tá se segurando ali pra não explodir, né, que ele respira, e ele vai, e não sei o que. Só que assim, essa fala do Domini, pra mim, é cheia de soberba. Depois ele acusa a Carol de ser soberba em alguns momentos, que eu até concordo que em alguns momentos ela é. Mas assim, não dá pra você, é o famoso, o sujo falando mal lavado. Não era esse o ditado que sua avó dizia? O sujo falando mal lavado? Não dá, gente. Que loucura que é essa? É ele falando que a Carol é soberba, sendo que ele se coloca no lugar de mais inteligente, que ele se coloca no lugar de que ele vai ensinar a Carol, que ele se coloca no lugar de que ele vai dar oportunidade pra Carol. Pô, gente. E aí ele fala pra não ser pra ela não debochar, sendo que ele já começa falando do Hajime, aquele negócio do... É um cumprimento que eles fazem, né, no início da luta. Que eles fazem Hajime, que é toda vez que você começa uma aula de arte marcial, você faz assim pro professor. Só que assim, ele faz e dá um sorrisinho, e já fala pra não debochar, entendeu? Não tem muita coerência o que ele fala. A fala em si é coerente, mas assim, é cheia de soberba, né? E aí depois ele acusa a Carol de ser soberba. É o sujo falando mal lavado. E aí a Carol vai ter a oportunidade de rebater, e aí ela dá aquela engolida, na minha opinião, aquela engolida no Domini, porque ela cresceu de um jeito cheio de argumentos, falando que ela já passou na vida, que ela só é forte desse jeito porque ela já passou por muita coisa, baixou muito a cabeça e ela aprendeu com isso. Enfim, vejam nas imagens que é mais fácil, que a Gabi vai colocar aqui agora. Vamos lá, Domini. Talvez pudéssemos ter uma troca de intelecto aqui dentro. Você se diz ser um homem inteligente, as pessoas que te cercam te consideram inteligente, e eu, Domini, diferente do que você acha, se hoje eu tenho segurança para defender o que eu defendo, se hoje eu tenho segurança para me impor quando eu preciso, é porque eu já baixei a minha cabeça e muito nessa vida para aprender com quem tem mais sabedoria do que eu. Tudo na nossa vida, a gente precisa fazer um filtro, porque às vezes da pessoa mais ignorante, da pior situação que você tenha na sua vida, sempre há algo bom pra gente adicionar no nosso conhecimento e na nossa vida. E aí a Carol continua, ela vai além, ela fala que ela já ouviu muita gente, já baixou a cabeça pra muita gente, e por isso que ela se tornou uma mulher de personalidade forte. Põe na tela, Gabi, por favor. Você não sabe de realmente nada da minha vida. Você não sabe o que eu já passei, embora eu tenha contado algumas coisas. Mas você não pode nem imaginar o fardo que eu já carreguei. Diferente do que você imagina, que eu não escuto ninguém, se hoje eu sou detentora de tais conhecimentos que eu carrego, de uma opinião forte que eu carrego, de uma personalidade de uma mulher guerreira, é porque eu tive sabedoria de escutar muitas pessoas. Na minha vida, Domini, em um certo momento, eu achei que eu estava no auge da minha carreira. Quando eu tomei a decisão de recomeçar e trilhar um novo caminho. E eu já tinha um certo status que eu tinha alcançado. E eu desci no menor degrau que tinha dentro daquela categoria para servir café para um advogado, para aprender com ele. Então, quando você pensa que eu tenho uma certa arrogância ou que eu não escuto ninguém, esse talvez tenha sido o maior equívoco que você tenha cometido aqui dentro do programa. Eu vim de dentro do judô, Domini, eu comecei lá faixa branca. Para eu chegar onde eu cheguei, eu apanhei muito. Para eu conhecer, eu caí e levantei demais. Isso eu carreguei para a minha vida em todos os aspectos. Para todos os setores da minha vida, onde eu sabia onde eu queria chegar, antes eu tomei muita porrada. Só que graças a Deus eu tive a inteligência de sempre me cercar de pessoas que eram melhores do que eu. Porque se você quer crescer na tua vida, você tem que andar com alguém maior. Porque quando a gente anda com ignorante, ignorante a gente fica. É por isso talvez que eu seja tão seletiva nas pessoas que eu vou permitir acessar a minha vida. Talvez é por isso que eu seja tão fechada. Porque é uma proteção. Porque eu realmente seleciono o nível das pessoas que eu quero ter troca. Muitas vezes no network, a Adriana sabe disso porque ela vive isso também, a gente acaba convivendo com pessoas que não fariam parte do nosso vínculo de amizade, mas a gente tem uma relação muito superficial porque os negócios exigem. Somos obrigados.
Mas na nossa vida pessoal, Domini, a gente é muito seletivo com quem a gente vai conviver. Quando eu cheguei aqui, eu vou te dizer, quem foi uma das primeiras pessoas que eu disse que eu conhecia lá de fora? Porque eu realmente não acompanho muito a vida de celebridade e de famoso, porque eu assisti o teu programa. Porque eu vi como você fez a tua trajetória ali dentro, depois eu nunca mais te vi. Eu realmente só vi ali dentro do programa. Mas eu cheguei em você com uma admiração. E eu disse, você eu conheço, você é o Domini. Eu não sei se hoje eu te sigo ainda em redes sociais, mas em algum momento eu já vi o seu Instagram e vi que você fazia muita piada com a Adriana, vídeos engraçados. Então, quando eu cheguei aqui, Domini, eu cheguei sabendo que você era um cara inteligente. Mas eu sempre tive uma interrogação em relação à tua personalidade, porque você estava muito retraído e muito quieto, fechado. A Adriana muito mais sociável. O Domini que estava aqui dentro, diferente do que a gente viu em redes sociais. Talvez porque você também estava assim como eu, analisando o meio. Ou talvez porque você estava se contendo, porque você sabia que você tem uma personalidade que em certo momento você vai explodir e não vai medir as suas ações e muito menos as suas palavras. O que me tocou para ir aquele dia até a Espreguiçadeira conversar com você, e antes disso eu conversei com o Eros e com a Gi e perguntei se eles achavam que eu deveria te perguntar. Se eu tive aquela atitude, Domino, foi por consideração a relação que talvez a gente estivesse começando a criar aqui dentro do programa. Eu fico impressionado como a Carol articula bem, né, os pensamentos, ela monta bem os pensamentos assim, apesar de não concordar 100% com as coisas que ela faz. Não concordo com várias coisas, eu sou um dos que mais expõe coisas que eu não concordo com o que a Carol faz às vezes. Só que nesse ponto, inclusive na hora que ela fala assim, eu sei que você é um cara inteligente, eu acompanhei vocês nos realities. E depois ela fala assim, depois eu nunca mais te vi. Isso aí foi quase uma machadada no Domini ali. Quebrou as pernas do Domini, porque ele não soube como argumentar ali depois. Sabe? Ela foi pontual. E o interessante é que ela não eleva o tom, né? O Domini, enquanto tava se tremendo pra não explodir, a Carol, ela seguiu no mesmo tom e assim... foi dando uma alfinetada, uma cutucada em cada fala dela. Então é isso que eu falo. A estratégia da Adriana de não dar palco pra Carol é interessante, mas é uma fuga. Enquanto quem tenta peitar, às vezes pode levar um nó ali. Como aconteceu nesse caso pra mim. E aí continua desse jeito. Que aí a Carol até chega a dizer que ela teve uma admiração pelo Domini e o colocava até no top 4 dela. Meu Deus! Põe aí na tela, Gabi, por favor. Surpresa, quando eu fazia o meu ranking do meu top 4, você e a Adriana sempre estiveram lá, até aquele dia. Então, de certa forma, eu tenho me equivocado, porque eu achei que talvez eu tivesse uma liberdade de falar algo com você e não tinha. Porque você, como diz que tem uma personalidade parecida comigo, você não aceita opinião, você não aceita ser contrariado. Você acha que você realmente, de fato, é o dono da razão. Quando o Everton nos contou sobre o questionamento que você fez, o meu receio foi, em primeiro lugar, será que o Everton está falando verdade sobre o Domini e a Adriana? Aliás, quem até levantou esse questionamento pra gente foi o Eros e a Gi, dizendo, já vi ele aqui falar algumas coisas que não são exatamente o que aconteceu, antes de ter algum tipo de... Primeiro, depois de eu comentar isso, antes de eu comentar isso aí, eu queria agradecer vocês, porque ó, chegamos a 200 likes numa volta de feriado, vocês me conseguem isso, olha, meu coração até para rapidinho, de tanta emoção, viu? Obrigado você que tá aí comigo, vou dar uma geralzona aqui de bom dia pra Rita Cássia, pra Karine Gielser, pra Marise Nascimento, pra Olímpia Luz que tá sempre aqui, pra Valéria Rosseto, minha amiga que ajuda bastante aqui no chat, pra Januária Barbosa, pra Lucelena, pra Cacau, pra Marise Nascimento, pra Eliana Riscado, pra Tisha Gomes, pra Diego Cardoso de Andrade, Lourdes Mistron, Gisele Otto, que também tá sempre aqui, Thalita Souza Rodrigues, Mira Cimeia, Ariane Guerreiro, Tereza, Olímpia Luz, Eduardo Jesus, Iracilda Santos, é muita gente. Que legal ter vocês aqui logo depois de um feriadão. Poxa, que alegria, mais de 600 pessoas, quase chegando a 700 pessoas, os 200 likes batidos, vamos a 300? Conto com vocês, vem comigo nesses 300 likes, conto com vocês, então vamos continuar aqui, porque aí a Carol, ela vai para um assunto, porque volta-se aquele assunto
do racismo envolvendo Everton Neguinho, o Domini querendo falar, a Adriana, a Carol, enfim, aquela questão toda que deixou... que o assunto fez com que Adriana e Domini, Carol e Radamés não formassem uma aliança. O assunto fez com que eles fossem para lados opostos e causou toda a treta do reality. E aí a Carol diz que não houve nenhuma tentativa de ato preconceituoso. E que o questionamento do Domini foi que causou todo esse imbróglio, principalmente por ficar espizinhando isso na cabeça do Everton Neguinho. Põe na tela, Gabi, por favor. Sobre como ele enxerga. E eu disse pra ele o seguinte, Domini, beleza. Só que eu acho que você não precisa... Nem começou, Dom? Não, você falou muita coisa. Foi no final. Nem comecei. Ele falou foi no final, a hora que já falou, não dava mais. Você falou sobre Joel, não é Joel? Sim. Você falou um monte de coisa. coisa. Mas foi no final. Adriana, Joel não deixaria olha você só, passar aqui sem você tentar saber... O Domini falou várias coisas e isso está gravado. Ou seja, ele expôs toda a opinião dele. E eu, aonde eu errei, onde eu achei que eu tivesse liberdade de colocar a minha opinião pra vocês. E a minha opinião, a única opinião sobre tudo isso que aconteceu foi... Beleza, Domini, mas eu acho que não havia necessidade de levantar essa pauta. Por que eu tô falando pauta? Você levantou uma pauta sobre racismo. Não houve, em momento nenhum, qualquer tentativa de ato preconceituoso. Então eu achei que você mexeu em um assunto que não cabia. Porque não houve. E quando você levanta esse assunto, significa que você teve uma percepção que houve alguma coisa. Mas a gente estava te dizendo que a intenção dele não era levantar a pauta. Mas não levantou. Era... Tá bom. Mas levantou, mas Adriana. Você tinha que ter acreditado em nós. Não é se a gente tinha Adriana. intimidade, uma confiança, Adriana, como não é você questão disse. De acreditar. Eu venho em você e falo, Não tem Carol, que... a sua intenção foi passar uma rasteira quando você pôs aquele pé ali? Adriana, não. Adriana. Na hora que eu levantei, o meu pé tava ali. Pois mas eu confio é em você diferente. e vou falar não. Adriana, é diferente. Ele foi questionar o menino se ele se sentiu assim ou assado. Então ele levantou. Porque foi a minha mulher que pintou o cabelo dele. Não tinha nada a ver com vocês. Não, se fosse pra levantar uma pauta e colocar uma pulga atrás da orelha do público, Adriana, era pra eu não estar envolvida. Há uma óbvio isso, há uma Carol. diferença entre quem ajudou ele pintar e quem incentivou. O que o Domini questionou não foi quem pintou. Cara, mas foi eu. Foi se ele quis. Então eu participei da decisão. Ele não mas quer eu que fala pintei. dele. E é aquela questão, né? Porque é o assunto sendo levantado, o assunto de racismo, de preconceito sendo levantado. E por que esquenta os ânimos? Porque a Carol é acusada de ter feito uma atitude racista. Enquanto a Adriana, ela não quer dizer que ela levantou a pauta erroneamente. Então por isso que o assunto se inflama. E aí a Carol, a discussão sai de Carol e Domini e vira Carol e Adriana, onde as duas começam a discutir, e aí a Carol começa a falar que a Adriana manipula a casa inteira. E aí a discussão, lógico, que se inflama, porque a Adriana não concorda com isso. A Gabi vai colocar na tela pra vocês agora. Se fosse pra colocar a pulga atrás da orelha do público, ele tava ferrando nós dois. Não tava não, Adriana. É tão óbvio. Não, Adriana, é tão quando óbvio. ele pergunta se a tomada de decisão foi porque ele quis, você executou e eu incentivei. Há uma diferença de papel bem grande. O Domini não questionou quem pintou, ele questionou quem ajudou ele a formar opinião. Se foi da vontade dele ou não. Ele não falou de pintura, de corte, de desenho, de nada. Ele falou do cabelo. Você se sentiu influenciado a fazer isso. Isso é tudo. E quem pintou foi eu. Você influenciou? Mas eu influenciei. pintei. Não tem problema, Eu mas não a decisão dele sabia estava disso. pronta. O meu papo era com ele. Então, Domini, e Mas foi ele não exatamente... quis levantar a pauta e você insistiu que o Domini estava levantando pauta. Ele levantou. Mas ele não levantou. Eu e ele. Então Adriana, você está impondo a sua opinião novamente, A gente Carol. não quis falar que ele levantou uma pauta, mas naquele momento ele viu algo que ninguém viu. Que ninguém enxergou. Mas ele naquele momento... Ele levantou. Não, eu? Pra ter perguntado pra ele. A minha ideia era fazer ele ver. Então, a minha ideia era fazer ele ver. Mas a ideia, mas o Domini não quis colocar a pulga atrás de orelha, ninguém levantar a pauta. Como que não, Adriana? Como que não, Adriana? Ele não fala nada. Senão ele tava querendo me ferrar. O Everton, o que ele perguntou? Porque você viu alguma coisa que eu não vi? Ele falou, não vi, ninguém falou nada, então pronto. Se não viu, não teve nada pra Adriana, entre ele era a preocupação do Domini como pessoa.